Então, continuando, gente, conforme esse bebê vai crescendo e vai tendo consciência de si mesmo, vai percebendo que ele é diferente do ambiente externo, que ele não é, ele, o ambiente não é uma coisa só, que ele e a mãe não é uma coisa só, que existe frustração, ele vai conseguindo lidar com o que a gente chama de realidade. E aí que ele vai conseguindo estruturar um ego, que é a concepção de si mesmo, que é essa concepção inicial de eu, né? Isso é uma instância que vai surgindo a partir do id, né? Ele é racional e ele tenta controlar os instintos, tanto que a criança vai aprendendo a esperar, ela vai conseguindo perceber, a lidar com a realidade, tá? É, Mesmo essa função, ela é dual. A gente não pode entender todo o funcionamento psíquico como algo completamente integrado, como tudo estivesse na sua caixinha e funcionasse como uma máquina. Nós não somos assim. Mesmo o ego é dual. Quando a gente vai deitar e vai dormir, a gente fica, parece que uma vozinha falando com a gente, é esse ego, que também é bipartido e também tem outras denominações dentro de si mesmo, tá? Então, o ego, quando se estrutura e já um pouco além, né, desses primeiros anos de vida, ele é racional, ele vai controlar os instintos, né? E ele funciona como um mediador da realidade com o id. O id busca o prazer imediato, e o ego vai ter que lidar com a realidade, com as situações externas que ocorrem na vida do indivíduo e que limitam a satisfação ou trazem as possibilidades de satisfação desses desejos que são requisitados pelo id, tá? Ao contrário da paixão, que é completamente irracional, representada pelo id, o ego vai pelo viés da realidade e barra os ímpetos. Então, o ego usa a realidade para trazer um limite para o id, de que ele não pode, e saber o que é possível ser satisfeito desse desejo que é trazido pelo id. Tá? Então, o principal objetivo do ego é buscar um equilíbrio entre os impulsos que ele sofre do id, né, e do superego, que a gente vai ver agora e vocês vão entender melhor. O superego é uma instância que a gente vai desenvolvendo e que a gente vai criando a partir do complexo de Édipo, que vocês vão ver, que já é quando a criança já está por volta dos 6, 7 anos, que ela começa a entender a moral e os valores da nossa sociedade, que começa a entender a importância do outro nas suas relações e a moral, os valores sociais, eles trazem, são eles que são os propulsores de culpa. Então a gente costuma dizer que o superego é a casa da culpa. Eu deixo de fazer as coisas porque eu não quero sentir culpa, né? Então, essa é a função do superego. Ele tem um fator repressor muito grande para esse impulso original que provém do id e que não é racional e que ele é somente um desejo puro, cru, infantil, sem regras, né? Então, o superego ele tem a função de barrar os impulsos que vêm, né, do indivíduo, dos desejos do indivíduo que são contrários às regras sociais. E ele sempre está insistindo para o ego cumprir, se comportar de acordo com a moral. O superego ele é formado depois do ego, como eu havia dito, quando a criança começa a assimilar todos os valores herdados pelos pais, e isso geralmente começa a partir, isso se concretiza, na verdade, com o complexo de Édipo, que a gente vai ver na próxima aula, né? Ele funciona de uma maneira muito primitiva e pune o indivíduo pelas suas ações e pensamentos. Então, ou seja, se o indivíduo, o superego, ele é sempre uma instância que quando ela está, funciona, ela tem muita força no indivíduo, ou seja, um indivíduo teve uma educação muito rigorosa, em que nada pôde, né? Que ele é muito difícil ele ter prazer com as coisas, porque tudo não pode, tudo é imoral,
tudo o indivíduo vai se sentir culpado. Então, são indivíduos que geralmente têm um caráter mais reprimido, e isso faz com que a pessoa lide cotidianamente com a frustração e a pessoa seja um indivíduo frustrado, né? Ou então seja um indivíduo que sente culpa por absolutamente tudo. E isso é em função de um superego que é muito rigoroso, que é muito rígido, né? Então, a gente falar dessas três instâncias, e aqui a gente lembra todas elas, a gente vai voltar depois, para a gente falar dessa dinâmica da estrutura do aparelho psíquico, desse jogo de forças que existe entre o id, o ego e o superego. O ego, que é o princípio de realidade, ele fica aí no meio, tendo que lidar com as pressões que vêm do id, dos meus desejos, e com o rigor que vem do superego me dizendo que eu não devo fazer. A gente faz aquela imagem que é muito comum a gente encontrar em outros lugares, de um indivíduo que tem um demoninho falando de cá e um anjinho falando de cá, e ele tem que decidir o que ele vai fazer. Então, esse demoninho aqui seria o id, aqui o anjinho seria o superego, e aqui o indivíduo é o ego que tem que lidar com a realidade, tá? Então, essa é uma imagem muito boa da gente fazer essa leitura, né? Mas para a gente entender também que esse ego não é tão poderoso assim, que ele vai decidir, mandar e pronto, tá tudo sob controle, Freud faz uma imagem muito interessante a respeito dessa dinâmica da estrutura do aparelho psíquico. Ele diz que o ego é um cavaleiro que tem nas suas rédeas o controle para onde ele vai levar o seu cavalo, para onde ele vai, né? Essas rédeas é o superego, os valores, a moral, o que é suportável para o indivíduo, o que ele sabe lidar, até onde ele não vai se sentir culpado, né? O caminho que esse cavaleiro tem que se manter para não cair num abismo, para não cair nas pedras, no espinho, por exemplo, é a realidade, né? É a realidade. E quem seria o id? O id é o cavalo. Então, o cavalo tem uma força própria. É ele que move o indivíduo. Então, a gente tem que ter uma noção de que o id não é somente uma vozinha que fala, é o que me motiva nas minhas decisões e todas elas, é o que me move ao que me interessa, ao que me salta aos olhos. São coisas que são definidas pelo id. E o ego é só o cavaleiro montado nesse id, tá? E que ele vai conduzir com esse superego, onde é possível caminhar, né? Tendo entendido isso, a gente pode dizer, tentar encerrar isso dizendo que o id é primitivo, ele é completamente inconsciente. Quando a gente fala primitivo, a gente está falando desses aspectos de que eles têm um caráter completamente com uma simbolização não racional, porque eles fazem referência a essa vivência infantil primária, que ainda não existia a linguagem como a gente tem hoje, né? A gente não tinha absorvido a linguagem, então o pensamento e a racionalidade, ela não tinha essas organizações que a gente tem quando adulto. Então, é a gente pensar que o id, essa força que nos conduz, ela tem um caráter completamente primitivo, infantil. Então, por isso que é essa urgência, essa necessidade absurda e gritante para que a gente busque determinada coisa. Ela é regida pelo princípio do prazer, é completamente inconsciente e não obedece a princípios lógicos, racionais. Ela obedece ao seu próprio funcionamento inconsciente, que é completamente simbólico, é uma outra organização, tá? Se assemelha muito aos sonhos, a organização que os sonhos têm. O sonho não é caótico, ele tem uma organização própria dele, e a id se manifesta muito, né? O nosso inconsciente se manifesta muito por meio dos sonhos, porque ele tem a mesma linguagem. Quando a gente está sonhando, as nossas resistências egóicas,
elas estão frouxas, por isso que a gente sonha às vezes com coisas que nos envergonham, que a gente não faria, e enfim, porque elas estão mais frouxas e podem vir na consciência, e às vezes a gente tem sonhos que são loucos, que a gente não entende, e que elas trazem um caráter muito simbólico a respeito do nosso inconsciente, e Freud utilizou muito os sonhos para poder ter acesso ao inconsciente, né? E que é muito diferente da gente falar de adivinhar ou de significado de sonhos, é algo que é completamente individual, o significado e o simbolismo é para cada indivíduo a partir da história dele, tá? A gente lembrar que o ego é esse princípio de realidade, é esse cavaleiro, né? E o superego é esse sensor, as exigências da moral, que ele vai vir mesmo da consciência, de a partir do momento que a criança introjeta os aspectos da sociedade, né? E é a origem de toda a culpa. Eu gosto de trazer sempre um exemplo para a gente entender essa dinâmica. E eu sempre brinco com algum colega da sala, a gente está numa outra situação hoje, mas eu vou tentar trazer um pouquinho desse exemplo. É a gente pensar que alguém, uma mulher, por exemplo, ela tem um desejo intenso pelo, pelo cunhado e ela não pode, absolutamente, ter algum tipo de relacionamento com o cunhado, né? E existe sempre uma voz dizendo no ouvido dela que ela deve se relacionar com esse cunhado. Então, um dia, a Manuela estava na casa dela e o cunhado chega e tá só ela e o cunhado. E o cunhado vai para a área de serviço e uma voz no ouvido dela diz: vai lá encontrar com ele, dá uma encoxada nele, né? E imediatamente uma outra voz, uma sensação que não é voz, né, gente? Eu tô falando voz, mas na verdade é sensação, vem e diz: você não pode fazer isso, sua irmã, você vai ser escorraçada se você fizer isso. A família inteira vai. é, Você é uma aberração de crueldade, que é essa sensação de que o indivíduo não corresponde às expectativas que os outros depositam nela, né? E a realidade em si. Se eu fizer isso, o que vai acontecer depois? Como esse cunhado vai me olhar? Será que ele vai dizer? Como que eu vou conviver com isso depois? Esse é o dilema entre o id, o ego e o superego, né? Ou seja, uma vozinha dizendo aqui, uma vozinha dizendo aqui, e ela, Manuela, noção de si mesmo, tendo que lidar com a realidade, tendo que tomar uma determinada decisão. Eu trouxe esse exemplo aqui, porque a gente vai usar ele quando a gente for falar na próxima aula dos mecanismos de defesa, mas a gente faz essa dinâmica para absolutamente tudo que a gente vive. É a dinâmica psíquica, é o funcionamento psíquico. Quando vocês vieram aqui assistir essa aula e vocês pensaram: será que eu vou agora? Será que eu não vou fazer outra coisa? O que levaram vocês a tomar a decisão de clicar e assistir foi algo nessa dinâmica entre o id, o ego e o superego, tá bom? Então, pensem um pouquinho nisso e vamos para o próximo vídeo ir adiante um pouquinho.